Boa noite. Vereda Literária conversa hoje com os escritores e agentes culturais Rogério Salgado e Wagner Torres. Rogério Salgado nasceu em Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Mudou-se para Belo Horizonte em 1980 e considera-se hoje um cidadão mineiro. Rogério Salgado publicou diversos livros, dentre eles Tontinho, Poesias, Jesus Cristo Cego, Testículos e Cinzas. Wagner Torres nasceu em Belo Horizonte. Como agente cultural, Wagner Torres publicou ao longo de mais ou menos 12 anos mais de 1000 autores. Como poeta, publicou as seguintes obras: Sonhos, 1983, Quando a Madrugada se Despe em Poesia e Papoulas Caboclas sobre Águas Virgens, de 1989. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Graças a Deus, tudo bem. Então tá ótimo. Escuta, vamos começar a nossa conversa falando um pouquinho do trabalho de vocês à frente da revista Arte de Quintal, que foi uma importante revista da década de 80 no cenário da literatura mineira. Como é que foi isso? Como é que foi esse projeto? Quem de vocês quer começar a falar? O Arte Quintal surgiu em 82, 83. Eu vim para Belo Horizonte na época, né? E eu estava mais ou menos com uma ideia, né? E nós reunimos um grupo, né? Era eu, Virgínia Reis, Recivaldo John, um rapaz que não tinha nada a ver com essa revista, que hoje mora até nos Estados Unidos. O Wagner chegou também e a gente foi reunindo aquele grupinho e a gente vendia rifa de mão em mão nas portas de casa para poder arrumar grana, né? Nós fazíamos pedágios em esquina, parando o carro para poder arrumar grana. Nós fizemos 1000 loucuras. O número 0, aliás, o número 0 saiu, ele foi pago. Nós pegamos essa revista, saímos vendendo em barzinho à noite, igual, né, aquela coisa super legal na época. O número 1, eu lembro que o Wagner deixou um cheque dele, ele trabalhava na Economiza, ele deixou um cheque na gráfica e a gente já estava organizando esse volume. Quando o Wagner falou, gente, eu deixei um cheque e a gente vai ter que vender revista para poder pagar, porque senão eu perco o meu emprego. E a gente saía igual louco, né, à noite para vender revista, viajava pelo interior e aquela coisa de uma grana para cobrir cheque, né? Uma coisa super legal na época. E qual que era a proposta básica da revista? Como é que era a linha editorial dela? A linha, ela englobava assim, a gente queria abraçar a arte como um todo, né, cultura. E a gente pegava até autores inéditos, né, na maioria, até pessoas que mandavam poemas, né, contribuições, a gente publicava, né, sistematicamente. E nós, inclusive, criamos um espaço na revista que se chamava Intercâmbio Cultural, que eram publicações do Brasil todas, alternativas, né? E de fora também. De fora também. E a gente recebia aquilo ali, então um autor que lançava um livro mandava o livro dele para ser divulgado no Brasil todo, através daqueles contatos que a gente tinha ali, né? E a gente englobava teatro, música, literatura, né? E por aí. Cinema. Plásticas, tudo. E contribuições não só de poemas, mas também de matérias. Até que número a revista foi? Quantos números foram editados ao todo? Ela foi editada até o número 9, né? Infelizmente, né, por questões até mais financeiras, né? Porque a gente sempre editava a revista, foi como o Rogério disse no início, naquele esquema de mão em mão, né? Deixava em banca de revista, então a gente foi fazer o nosso público, né? A gente era convidado para ser jurado num festival de música e levava a revista, né? E vendia, mas aquele pique a gente não foi aguentando mais, né? Porque era uma pressão e o papel cada vez mais caro, né? E a tiragem era em média de quantos exemplares? A tiragem a gente fazia, tinha número que a gente fazia 2.500, 3.000, 5.000, chegamos a fazer até 10.000, entendeu? Quando a gente colocou o Paulo Império Azul na capa. E vocês têm agora algum projeto de substituição ao projeto da Arte Quintal? A gente tem uma ideia e substituir, porque a gente sente que há um vazio, né?
As pessoas, inclusive, nos cobram, né? A gente encontra com os intelectuais, com os escritores, eles nos cobram. Poxa, a gente está precisando de Agitar um ocupar o pouco, espaço, que o espaço está muito parado, né? E não repetindo os erros que a gente Cometeu no cometeu. passado. Ok. E eu tive com o Wagner, né, algumas vezes na rua, a gente tomando um cafezinho, né, batendo papo, então a gente foi surgindo essa ideia da gente criar alguma coisa, mas não assim, a arte quintal. Uma nova revista, ou seja, que é uma coisa diferente, né? E nós estamos ainda nesse bate-papo, nessas ideias, e eu tenho certeza que vai sair alguma coisa. Tomara. Talvez até esse ano ainda. Está precisando. Ô Wagner, você editou uma antologia de autores mineiros, né, que inclusive foi uma homenagem ao nosso grande contista Murilo Rubião. Exato. Essa antologia reúne nomes da maior expressão: Carlos Herculano Lopes, o próprio Murilo Rubião, Ronald Claver, Jeter Neves, Ruth Bueno, nomes expressivos e nomes de iniciantes. Como é que foi o projeto dessa antologia? No início, quando a gente começou com esse projeto, a ideia era reunir alguns contistas, né? Para fazer uma homenagem ao na época, recém-falecido Murilo Rubião. E na época a ideia era juntar 10 escritores, mais ou menos. Só que a gente chamava um, aí o Vinha mais escritor dois. falava, poxa, indica, você podia chamar Ciclano, aí você podia me chamar Beltrano também. E aí aquela coisa foi ganhando um volume, quando chegou a 50 nomes, eu falei, chega, senão vai implodir, né? E ficou um trabalho belíssimo, graças a Deus, que deu uma repercussão muito boa. E como é que foi? Como é que está o projeto? Ele ainda continua essa edição? Continua? Não, nós fizemos uma edição, né, na época de 5.000 exemplares, e a edição esgotou, né? E nós não temos ainda, como a gente na época parou de editar Arte Quintal, nós não reunimos nenhum outro projeto em cima de uma reedição, não. Mas é viável, pode ser estudado. Né? Agora me diz uma coisa, como é que você vê a situação do conto hoje em Minas Gerais? O conto, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, muitos escritores que são ótimos contistas estão até assim deixando de escrever contos para ir seguir o rumo, por exemplo, a literatura infanto-juvenil, né, dos livros infantis, porque são mais remunerados, porque vende igual água, né, o livro infantil. Então, está acontecendo isso, né? E muitos de qualidade, mas muitos assim de qualidade duvidosa, porque criou um mercado em cima disso. Mas ainda há concursos, né, como Luiz Vilela, né, o concurso lá da terra natal dele, e alguns concursos nessa área que têm revelado bons nomes. Ok. Rogério, você é contista. Além de poeta, você é contista. Teve um conto seu adaptado para o Você Decide, da TV Globo. O título original era O Falso Autor e foi adaptado com o título de O Legado, não é isso? Isso mesmo. Fala para nós um pouquinho dessa experiência. Eu sempre assim, eu me acho que eu sou um poeta metido a escrever outras coisas, né? Então eu escrevo teatro, escrevo contos e tal. E um dia eu tinha feito esse conto, eu estava conversando com o Wilson Miranda, o diretor da Rede Globo Minas, e ele lendo meus contos, alguma coisa, ele falou assim, Rogério, esse conto seu dá pra gente fazer um episódio. Aí ele falou assim, eu vou mandar pro o Ítalo Granato. É lógico que a Rede Globo, ela recebe milhões de cartas. Se você mandar, eles não vão nem abrir, mas eu vou mandar pelo malote, eu tenho certeza que ele vai, sim, gostar. Ele mandou, uma semana depois eles me ligaram, negociamos e entramos num acordo e saiu. E na época saiu uma matéria no JB falando que foi o melhor episódio do Você Decide da Globo, mas eles esqueceram de citar pro meu nome. Ok, legal. Vamos fazer agora um breve intervalo. Voltamos à nossa entrevista com os escritores e agentes culturais Rogério Salgado e Wagner Torres. Rogério, há pouco nós falávamos da situação do conto mineiro, Wagner comentava a situação do conto mineiro. Você, contista, como é que você vê, o que é um bom conto para você? Um bom conto, antes de mais nada, é uma história que tem começo, meio e fim, né? Agora, você ter uma história que tenha começo, meio e fim, isso qualquer pessoa tem ideias. Agora, o literato ele tem que ter o domínio da palavra, a técnica de saber colocar a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Eu acho que isso é um bom contista.
Ok, quer dizer, a arte é técnica, não A arte é pura e simples ela de é- inspiração. Não, ela é inspiração também, mas ela tem Mas que não é ter pura e simples. uma técnica também. As duas coisas. Ok. Rogério e Wagner. Vereda Literária pediu um depoimento ao escritor e dramaturgo Cunha de Leiradela sobre o trabalho de vocês. Vamos ver isso? Vamos. Ok. Bom, eu conheço o Wagner Torres e o Rogério Salgado há exatos 16 anos, desde que vim para Belo Horizonte em 1980. O Rogério Salgado também veio de Campos, lá do Rio de Janeiro. E quando eu os conheci, eles, como até hoje, continuam fazendo poesia. Mas, lutadores, como todos, eles tinham aqui em Belo Horizonte um jornal que eu reputo até hoje dos mais importantes que nós tivemos, para divulgação principalmente dos artistas independentes na área de poesia. Não só de poesia, mas também de conto. Chamava-se Arte Quintal. A importância desse jornal foi fantástica. Revelou uma série de talentos que hoje estão por aí. Em 1991, chegou ao ponto de publicar uma antologia com praticamente quase todos os contistas aqui da cidade, chamada Flor de Vidro. E isto foi feito em homenagem ao grande contista mineiro Murilo Rubião. Abria com um conto dele, chamado exatamente Flor de Vidro, e englobava dezenas e dezenas de autores. Inexplicavelmente, a Arte Quintal sumiu de circulação, o que foi uma pena. Eu acho que revistas como essa deveriam permanecer. Era um dos melhores veículos que nós tínhamos para divulgar principalmente o pessoal que estava começando. Aquele pessoal que teve uma época, vendia os seus livros, ainda hoje se vendem alguns, mas naquela época era muito comum se vender livros de mão em mão pelos bares da Savassi e aqui do centro. E a Arte Quintal era uma espécie de catapulta para esse pessoal. Foi uma pena, realmente, não terem conseguido, sei lá, o patrocínio de alguma empresa privada ou do governo, não sei. Eu sei que com isso a literatura mineira perdeu muito. O desaparecimento da Arte Quintal foi lamentável. Ok, até que pela nossa conversa nós vimos que o desaparecimento da Arte Quintal não é tão inexplicável assim, né? Mas como é que vocês gostariam de comentar esse depoimento? Eu acho que o Cunha ele foi muito feliz no comentário dele. E é o seguinte, realmente nós, a Arte Quintal, ela revelou nomes, não só da literatura, mas das outras áreas também. E eu creio que esse vazio terá que ser preenchido, né? Eu acho que a gente tem, o momento hoje permite isso, porque as coisas hoje são mais fáceis, inclusive em termos de computação gráfica, né? Na época você tinha que ficar colando as matérias, né? Recortando, tinha essas dificuldades todas. Eu acho que a gente pode bolar algum projeto e no futuro lançar alguma coisa para cobrir esse espaço. Com um custo inferior, inclusive. Exatamente. Ok. E você, Rogério? Posso falar que esse depoimento do Cunha, né, me deu quer dizer, emocionou porque me deu muita saudade da época, né, daquela época que a gente fazia revista, aquela loucura toda, mas era uma coisa muito, muito bonita. Foi a época mais importante da minha vida. Trabalho de paixão, né? Foi. Ok, eu vou aproveitar e pegar um gancho na fala do Cunha de Leiradela e perguntar para vocês um pouco sobre o mercado editorial mineiro hoje. Como é que vocês avaliam essa situação no mercado editorial? Surgiram grandes editoras, mas muita gente continua na produção independente e vocês conhecem muito bem a produção independente. Como é que vocês veem isso? O grande problema na questão independente, né, que inclusive se fala independente, mas acontece que você depende de muita coisa, né? Mas a questão é o seguinte, que muitas editoras surgiram, mas muitas voltadas para o infanto juvenil, como eu já disse. E para a ordem escolar também. Exatamente. Então já tem aquilo ali vendido para escolas ou para professores, alguma coisa nesse mecanismo. E muita gente, igual eu já disse, criando essa fuga, né? Indo para esse lado. Mas tem algumas editoras que estão conseguindo aí uma projeção, inclusive a nível nacional, né? Mas o grande problema para o autor, né, independente é a distribuição. Você vê assim também, Rogério? Vejo. E em termos de qualidade, como é que você vê esse trabalho
Em termos de qualidade, isso é muito relativo, né? Porque o escritor independente, às vezes, ele é muito marginalizado, mas eu conheço grandes autores independentes, mas grandes autores mesmo. E conheço outros que são verdadeiras porcarias. Como nas editoras também, eu conheço grandes obras, como eu conheço muita coisa que é só para se vender, que não tem o mínimo de qualidade. Então, isso é muito relativo, né? Ok, Wagner Torres, poeta. De Papoulas Caboclas sobre Águas Virgens, você aborda muito a questão da negritude dentro da sua literatura. Como é que você vê essa questão hoje sendo tratada dentro da literatura brasileira como um todo? Isso foi uma época que, inclusive, eu fui convidado na época para fazer um trabalho em 88, né, quando se comemorou 100 anos, né, da Lei Áurea, né? Eu fui convidado para ir na Faculdade de São José do Rio Preto, para fazer um debate junto com outros escritores. E lá eu aprendi muita coisa, aí que eu amadureci a ideia desse livro, né? No ano seguinte, acabei lançando. E esse livro, abordando a questão da negritude, hoje, os escritores em si, né? A gente vê que ainda há resistência. Muitos não entendem isso, né? Com os 300 anos da morte zumbi, foram feitas muitas manifestações, surgiram muitas discussões em torno da negritude, né? Eu creio que o brasileiro, ele tem que se voltar, ele só vai ser verdadeiramente brasileiro quando ele voltar para suas raízes, né? Então, há que se falar sobre a questão do negro, porque o negro está presente na cultura brasileira. Ok, mas você acha que esse quadro de preconceito já reverteu um pouco? Como é que você vê essa situação? Mas muito pouco, né? Ainda a gente vê, né? A gente vê aí, basta na própria TV ver comerciais. Dificilmente você vê um negro num comercial, por exemplo, entende? Verdade. Então, até propagandas de órgãos oficiais, né? Órgãos ligados ao governo, principalmente, né? Só não vou citar aqui que propagandas, mas propagandas que estão passando aí rotineiramente. Note-se algo negro, não há. É verdade. Ok. Voltamos à nossa entrevista com os escritores e agentes culturais Rogério Salgado e Wagner Torres. Rogério, você tem um conto intitulado Kátia, em que você entra na personagem feminina. Como é que é essa experiência de você falar do lugar da mulher? Esse conto, eu fui lançar um livro em Campos, na minha terra, e essa Kátia era uma amiga minha. Ela foi lá e a gente bateu um papo depois, após o lançamento. Nós saímos e ela contou essa história para mim. E eu senti, na hora que eu voltei, né, eu vim para Belo Horizonte, eu comecei a imaginar eu na condição dela, se eu fosse aquela mulher que tivesse passado aquela situação, aí eu resolvi escrever, eu vivi realmente aquilo. Sei lá, é meio diferente, né? Se colocar na pele posicionar da mulher, como né? uma mulher, né? É diferente. E o retorno que você teve desse conto? Como é que os leitores... Foi muito legal. Muita gente que leu falou que se emocionou, porque ela é uma história bem trágica, né? Tem gente que disse que leu e assim, até chorou. Interessante. Ok. Bom, Wagner, você foi primeiro presidente eleito do Sindicato dos Escritores de Minas Gerais para o triênio de 89, 91, não é isso? Isso, 89, 91. Como é que você vê essa questão de trabalhar por uma classe, um órgão de classe reunindo os escritores? É problemático. O escritor em si, né, ele já tem outras profissões, né? Quer dizer, há o bancário escritor ou o escritor bancário, né? É sempre dublê de alguma coisa. É sempre dublê. E há aqueles que simplesmente, igual a gente estava falando na questão da qualidade agora há pouco, também tem isso. Quer dizer, eles não se assumem como escritor, ele tem poder aquisitivo e acaba lançando um livro visualmente bonito, mas intelectualmente, né, pobre. Há muitos casos assim. E depois o cara pega, desilude com aquilo e não publica mais e se perde no caminho. Agora, há aqueles, né, que perduram e persistem. Mas o escritor, o que eu quero dizer é que ele é muito isolado. Esse ato isolado dele faz com que o sindicato também não tenha aquela força, aquela devida força, né?
infelizmente, a gente gostaria de ver escritores mais juntos ao sindicato. De qualquer forma, o sindicato, aos poucos, vai ganhando estrutura, vai se levantando, né? Fizemos agora recentemente esse encontro lá em Caxambu e tal. E o que eu tenho a dizer é que foi uma experiência maravilhosa eu ter sido presidente na minha época, na minha gestão, e eu sei que muitos escritores ainda vão lutar, vão levantar a bandeira do sindicato. Ok. Rogério, na gestão do Wagner, você foi diretor, O diretor também. não é isso? Me diz uma coisa, como é que você vê, que papel você vê para o sindicato em termos de incrementar a vida literária? Como é que ele pode contribuir para melhorar o mundo da literatura? Por exemplo, o encontro, né, lá em Caxambu, por exemplo, foi um evento que eu acho que deu uma contribuição muito grande, né? E, por exemplo, o sindicato, a nova gestão agora, né, que é o Danilo Horta, né, vice-presidente, ele está buscando uma forma de, por exemplo, colocar uma barraca na feira aos domingos para vender livros de autores de Minas, não importam se sejam famosos ou desconhecidos. Já é um caminho, quer dizer, ele está fazendo um trabalho. Ok, mas basicamente, como é que vocês veem, que atividades o sindicato desempenha à frente desse universo da literatura? A questão é o seguinte, o sindicato ele poderia trabalhar mais, entende? Problema, como eu disse, né, são poucas pessoas que batalham pela entidade. Então, um presidente, por exemplo, fica sobrecarregado, né, por questões mínimas da entidade, né, até questão de própria sobrevivência da entidade. Mas, por exemplo, o sindicato ele pode lutar mais por questões de direito autoral, entendeu? Pode fazer mais debates. Na minha gestão, por exemplo, eu fiz vários debates, fizemos inclusive um debate com o Fernando Brant, Gonzaguinha, o Ildebrando Pontes Neto, sobre a questão do direito autoral, um debate maravilhoso. Fizemos vários encontros pelo interior, entende? Então, eu acho assim, que a entidade em si, ela só vai ser forte a partir do momento que tiver englobado o maior número de escritores ao redor dela. Ok. Antes de nós passarmos à última pergunta, eu gostaria que cada um de vocês desse uma canja para nós e apresentasse um poema, pode ser? Pois não. Então vamos lá. Wagner primeiro. Vou falar um poema, Devaneios, que é do livro Papoulas Caboclas sobre Águas Virgens, publicado em 89. Ousaram dizer que fomos libertos por uma lei áurea, assinada por punhos de ouro. Ousaram dizer que os devaneios de uma carta magna vagam nos sertões, arraiais, favelas e presídios de nossa era. Ousaram dizer, agora é a nossa vez. As veredas mapeiam solidão e inércia, mas ferem o coração nascente do acalanto. Ok. Tá certo. Um poema chamado Remember. Toda manhã, quase na hora do almoço, meu pai nos buscava para bebermos guaraná no bar do seu Joventino. E nos fins de semana, íamos, nós três, passear na carroceria de seu velho Chevrolet 53. A alegria era aquele tempo em que usávamos calças curtas e vivíamos de fantasia. Agora, sinto a Avenida Afonso Pena feito um enorme corredor polonês, sem Chevrolet 53 e sem o bar do seu Joventino, onde se possa beber guaraná. Ok. Bom, vamos passar agora à última pergunta do programa. Vamos. Nós a encomendamos ao escritor e dramaturgo Cunha de Leira dela. Vamos ver? Pois não. E já agora eu gostaria de fazer uma pergunta aos meus amigos Wagner Torres e Rogério Salgado. Quando é que a arte quintal vai voltar, hein? Estamos precisando dela novamente, gente. Olha, Cunha, essa pergunta sua é uma pergunta que vários escritores fazem quando encontram com a gente na rua, né, nos lançamentos. Agora, eu tenho, como eu disse, o projeto, né? A gente tem esse projeto de voltar com a revista. Agora, eu não sei se será a Arte Quintal mesmo o nome, não sei, isso a gente está estudando. Agora, que há esse sentimento da volta porque há um vazio, né? Por exemplo, o suplemento literário, que é um órgão ligado ao governo, né? Que revelou gerações, né? E etc. e tal, por exemplo, não tem cumprido esse papel. Então, as pessoas voltam para a gente querendo que a gente assuma esse papel, né?
Então, eu acho isso muito importante. Pode ter certeza que nós voltaremos. Ok. Quando o Wagner me procurou com essa ideia da gente fazer para alguma coisa, eu já estava sentindo com ele um vazio muito grande, uma saudade muito grande daquela época, e eu topei de imediato e vai sair para alguma coisa. Esse ano vai sair, eu tenho certeza. Tá? Um abraço, Cunha. Ok, Wagner Torres e Rogério Salgado, Vereda Literária agradece a entrevista de vocês e deseja-lhes ainda muito mais sucesso. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. E assinamos embaixo do antigo lema da editora Artes Quintal: ler é o caminho. Até a próxima semana. Muito obrigado.